Meu pai me negou um prato de comida, e hoje eu sou a cirurgiã que decide o tempo de vida dele. A minha primeira lembrança nítida de infância não é um brinquedo, um abraço ou um passeio no parque, mas sim o som das minhas próprias tripas roncando no escuro, enquanto o cheiro de manjericão e carne assada subia pelas frestas do assoalho daquela mansão maldita, onde eu era tratada como um erro biológico que precisava ser punido pela própria existência, porque para o Arnaldo, o homem que eu era obrigada a chamar de pai, o alimento era uma moeda de troca e uma arma de tortura que ele usava com uma precisão sádica para me lembrar, a cada segundo, que eu não passava de um estorvo que ele era forçado a sustentar. E eu me lembro de ter apenas 5 ou 6 anos quando ele começou a implementar o sistema de merecimento, onde cada refeição dependia de uma performance perfeita em tarefas que uma criança daquela idade sequer deveria compreender, como organizar a biblioteca dele por ordem alfabética de autores latinos, ou limpar as pratas da família sem deixar uma única marca de dedo, e quando eu falhava, e eu sempre falhava porque era apenas uma criança exausta e faminta, ele me fazia sentar no chão da cozinha, exatamente ao lado da mesa de jantar onde ele se servia de banquetes nababescos, e me obrigava a narrar em voz alta o que ele estava comendo, descrevendo a textura da carne, o brilho do molho e o vapor que saía das batatas, enquanto ele mastigava com uma satisfação obscena, olhando no fundo dos meus olhos para ver o exato momento em que a minha saliva começava a escorrer e o meu estômago dava aquele nó doloroso que parecia que eu estava sendo esfaqueada por dentro. E ele ria, ele realmente ria, dizendo que aquela agonia era a fome da ambição e que se eu quisesse comer, como uma rainha, eu teria que aprender a servir como uma escrava primeiro. E eu passava noites inteiras lambendo o orvalho das folhas das plantas do jardim ou tentando mastigar pedaços de papel para enganar o cérebro, sentindo a fraqueza tomar conta dos meus membros, até que a minha pele ficasse pálida e transparente, deixando as minhas veias azuis expostas como um mapa de rios secos. E o pior de tudo era a cumplicidade silenciosa daquela casa, onde os funcionários tinham medo de me dar uma crosta de pão, porque sabiam que o Arnaldo revistava o meu quarto e contava as calorias que eu deveria ter ingerido, transformando a minha desnutrição em um projeto de engenharia social, onde ele testava os limites da minha resistência humana, e foi nesse cenário de horror, cercada por cristais e mármore, que eu desenvolvi uma obsessão doentia pelo funcionamento do corpo, passando a frequentar a biblioteca dele às escondidas não para ler contos de fadas, mas para roubar os manuais de medicina e biologia, tentando entender por que a falta de glicose fazia a minha cabeça latejar e por que o meu coração batia tão rápido quando eu via um pedaço de pão jogado no lixo, transformando cada dia de jejum forçado em uma lição de anatomia aplicada, onde eu comecei a mapear mentalmente cada órgão daquele homem, imaginando como seria ter o poder de cortar o suprimento de energia dele, da mesma forma que ele cortava o meu, alimentando uma raiva fria e silenciosa, que se tornou a única coisa que me mantinha de pé, enquanto os meus ossos começavam a aparecer através da roupa. E eu jurei, com o gosto de sangue na boca de tanto morder os próprios lábios para não implorar por comida, que eu me tornaria a maior especialista em sobrevivência que aquele mundo já viu, apenas para ter o prazer de ver o dia em que o Arnaldo estaria deitado em uma maca, dependendo de uma única decisão minha para saber se o próximo batimento do coração dele seria o último, ou se eu o deixaria viver o tempo suficiente para sentir o peso de cada prato de comida que ele me negou. Conforme eu fui entrando na adolescência, a crueldade do Arnaldo deixou de ser apenas impulsiva e se tornou um projeto de engenharia social refinado, porque ele percebeu que eu tinha uma... Assista a história completa aqui.